Benvenuto! Eu sou a Sol Soares do canal Coisas que Aprendo na Itália. Então, amigos, como eu havia prometido, hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho e contar da minha experiência em estudar numa escola italiana. Eu cheguei aqui na Itália em finalzinho de abril de 2019 e as aulas começariam só em setembro. E eu estava angustiada. Por quê? Eu não conseguia falar uma palavra em italiano, eu não entendia nada que as pessoas conversavam, me dava muita aflição quando eles conversavam, eu queria participar da conversa ou eu queria saber se estavam falando de mim e era aquela confusão. E eu contava os dias para que chegasse setembro para que eu pudesse começar os meus estudos. Então, me indicaram uma escola onde existe o TPA. O TPA, ele é um programa governamental que dá instrução para pessoas imigrantes ou aqueles que não completaram seus estudos e são acima de 16 anos. Mas depois eu falo disso com vocês. Bem, cheguei na escola para fazer a minha inscrição. E a pessoa responsável queria fazer um teste de aptidão para saber qual era o meu nível de italiano. Por quê? Porque aqui existe aquela classificação que vocês já devem ter ouvido falar, do A1, A2, B1, B2, e para saber qual sala que eles iriam me colocar. Claro que para mim teria que ser A00000, né? Porque nem bom giorno eu conseguia falar. Bom, enfim. Enquanto eu conversava com a responsável do curso do TPA, ela falou pra mim assim, por que você, pra mim, assim, comigo, conversando em italiano, mas eu tinha uma amiga junto, aquela minha amiga que já morava aqui há algum tempo, que já sabia os processos, tudo, que sempre me acompanhava nesses momentos de sufoco. Então ela falou assim pra mim, ela falou, por que você não faz o curso de terça média? Eu falei assim, o que é terça média? Terça média é o equivalente ao ensino fundamental 2 do Brasil, né? O que é o do 5º ano ao 9º ano. E quando ela falou pra mim assim, por que você não faz a terça média? Eu falei, nossa, que interessante, né? Mas eu acho que eu não tenho condições. Por quê? Não sei nem falar nada em italiano, não entendo. Ela falou assim, olha, isso vai forçar a tua mente, o teu cérebro a desenvolver mais rápido a língua. Se fosse você, tentava. Você pode até fazer melhor. Você pode se matricular na terça média, que tem duração de 9 meses, e você vai receber um diploma, né? Se você passar no exame tudo direitinho. E em contrapartida, juntamente com a terça média, você pode fazer o nosso curso que começa agora, a partir da semana que vem, o A2. É um pouquinho mais avançado que o A1, mas você já vai ter conhecimento de alguns vocabulários. Claro que tudo vai depender de você, né? Mas eu acho que seria importante você se matricular nesses dois cursos. Então eu pensei bem, eu falei, olha, quer saber? É um desafio. Eu vou fazer a terça média, o máximo que pode acontecer eu entrar na sala de aula, eu escutar os professores, eu não entender nada, enfim, né? Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer. Minha amiga conversando comigo, traduzindo, ela falava em português, ela falava italiano e tal. Eu pensei, não, tá bom, se eu posso, eu quero fazer a matrícula, então, da terça média e juntamente fazer a matrícula desse outro curso do A2. Enfim, começaram-se as aulas, só que pra você, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Eu mudei pra cá em abril. As aulas começariam só em setembro. Então eu tive maio, junho, julho, agosto. Para quê? Para ir treinando meu ouvido. O quê? Para ir aprendendo as coisas mais básicas, as palavras mais básicas, o sotaque aqui do pessoal aqui de como, a forma que eles falam. Então eu fui habituando o meu ouvido, né? Eu fui habituando. Então quando começaram as aulas, apesar de eu não falar nada, era fácil entender alguma coisa. Então iniciaram-se as aulas, eu não esqueço, gente, a minha primeira professora foi professora de italiano, da língua italiana, uma pessoa fantástica, que entrou na sala, muito meiga, falante, e brincava, e conversava, e fez todo mundo da sala se levantar. Num primeiro momento, nós éramos em quase 40 alunos. Nesses 40 alunos existiam 3 brasileiras, um italiano, uma infinidade marroquino, né, uma parte árabe e a parte também de africanos, né, bastante pessoa da Nigéria, vários lugares. Um único italiano, o resto só imigrantes. E essa professora, ela deixou a gente muito à vontade, ela fez a gente se levantar, a gente se apresentar. Uma grande maioria já falava italiano. Um pouco errado, tal, um pouco em algumas coisas, tal, mas eu falava italiano. De todo mundo, eu me considero a única que não falava nada. Existia uma garotinha de 18 anos, ela é de Sri Lanka, pequenininha,
Mas uma bonequinha. Ela tava aqui também há 3 meses. E então, assim, do resto todo mundo conversava para conversar e tal, e eu apenas escutando. As aulas foram seguindo, fui aprendendo a repetir alguma coisa, as aulas eram super bacanas. Eu tinha aulas normais com as disciplinas do Brasil. Era a língua italiana, que no caso seria português, né? No Brasil, eu tinha a língua italiana, eu tinha inglês, ciência, geografia, história. O legal dessas matérias, história e geografia, é que era tudo aqui na base da Europa, né? Que a gente no Brasil, a gente aprende o quê? Coisas muito sintéticas, né? A gente aprende coisas do Brasil e alguma coisa de fora. Pelo menos eu fiz escola pública no Brasil, assim, então... mas aqui é tudo da parte da Europa, então foi muito legal, porque eu aprendi coisas que eu não imaginava que era assim, mesmo ter assistido tantos filmes, visto tantos documentários, ter escutado tanta coisa, teve coisas pequenas, simples, que eu fui aprender aqui. Fui seguindo os meses, fui aprendendo, alguns exercícios tinha que usar a oratória, só que os professores, muito bacanas, porque eles falavam assim: Solange, calma, você consegue me responder isso? Então, com muito custo, eu conseguia falar uma coisinha ou outra, mas eu fui desenvolvendo. E na minha sala, depois da separação das turmas, as meninas as brasileiras ficaram juntas, né? Eu e mais 2. Então, muitas vezes que eu tinha que escrever alguma coisa, eu tinha que desenvolver um texto, por exemplo. Eu pedi auxílio, né? O que é isso em italiano? É isso, porque a professora me deu essa liberdade. Falou, quando você tiver alguma dúvida, porque você não vai poder usar de jeito nenhum celular, tradutor, não pode usar. Mas foi o seguinte, na dúvida, pergunta para suas amigas. E era isso que eu fazia. E claro, chegava em casa, rolava de estudar. Tentava o máximo, quando eu tinha que falar sobre alguma coisa, tinha que falar em ciência, sobre os planetas. Então, o que eu fazia? Quando eu tinha dúvida de alguma coisa, que eu assistia os documentários em italiano, que eu não conseguia entender por causa das palavras, os vocabulários que eu não entendia, o que eu fazia? Eu assistia em português, algumas coisas e tal, então eu pegava aquilo, então através do que eu ia pesquisando, eu conseguia desenvolver através do italiano, através disso. Era punk, posso dizer pra vocês, mas válido. E foi indo. E nesse meio tempo, enquanto eu fazia a terça média, que eu tinha me matriculado no curso de A1, interessantíssimo, vou explicar pra vocês por quê. A terça média você não paga absolutamente nada, nenhuma taxa. Isso é um projeto do governo diretamente para ajudar aquelas pessoas que não puderam estudar, concluir a terça média, e para os imigrantes que chegam, às vezes precisam do seu permesso de soggiorno e precisam saber a língua italiana. Então isso o governo oferece gratuitamente. Agora, curso de A1, B1, A2, B2 e outros cursos de inglês, de russo, de japonês, enfim, você paga uma taxa anual de 25 euros e você vai fazer quantas vezes você quiser esses cursos. Quando eu me matriculei então no A2, que era o que já estava em andamento, eles me deram um livro, que é esse daqui, A2, da parte gramatical. Então, assim, interessantíssima. Por quê? Porque eles utilizam de todos os exercícios, de textos, para você aprender, eles sempre, a parte textual é alguma coisa de um imigrante. O que o imigrante enfrenta quando chega aqui? Parte de retirar documentação, como funciona a escola, como funciona a parte da saúde, toda a parte aquela de documentação que tanto o imigrante quanto o italiano precisa ter. Então, tudo que é trabalhado nesse livro é como você usa a tua realidade. Então, é fácil de você entender. Porque, por exemplo, se ele vai falar para você assim, você vai procurar um emprego, então qual é a entrevista de emprego? Você que é imigrante, o que eles vão te perguntar? Então eles formularam um texto que é com a realidade. Então quando você está lendo, é fácil de você entender e assimilar, né? Então assim, é interessantíssimo. E todos os cursos, o B1, B2, você recebe um livro. Então, só que esse curso aqui, ele tem duração de 2 a 3 meses, é rapidinho. Então você termina o curso, você presta uma prova. Passou na prova? Segue para o próximo nível. Se não passou, quer refazer novamente? Pode refazer. E se passou e quer fazer novamente, pode fazer novamente. Então, durante o ano, começa de setembro a junho, né? Que é o ano escolástico. Então, durante esse período, tem o curso,
você pode fazer, tá? Pagando essa taxa de 25 euros ao ano, pode fazer esses cursos, tá legal? Enfim, isso me ajudava. Por quê? Porque eu sofria lá na terça média, que era aquele estudo pesado. Só que quando eu chegava aqui, no A2, era aquela coisa mais tranquila, que aí eu aprendia verbo, novos vocábulos, 100% prático, meu. Você tem um livro aqui, mas o professor, é assim, pelo menos a professora que eu tive, um amor de pessoa. Era assim, era um exercício aqui, todo mundo tinha que dar sua resposta, tinha que falar, e ela fazia outras perguntas que tinham o mesmo senso, né? Para você praticar bem, assim, você começar a parar de pensar na tua língua e você começar a falar italiano. Assim foi, me ajudou bastante. Tanto que eu quero fazer de novo. Eu fiz uma vez, como eu falei, quero fazer o B1, quero fazer o B2, quero fazer o A1, entendeu? E depois eu quero fazer de novo. Porque, gente, estudar é muito bom. E você, não adianta você falar assim, eu aprendi tudo. Não, você sempre deixa alguma coisinha pra trás e que vale a pena você revisar. Ainda mais nós que não sabemos a língua, então é válido demais, né? O que aconteceu? Tava tudo bem, tudo maravilhoso. Os professores já estavam começando a nos pedir, da terça média, nos pedir para prepararmos uma tesina. Porque o exame aqui é o seguinte... Em junho, eles marcam uma data de exame escrito. Então, você vai lá e faz como se fosse um vestibular, um Enem, né? Tudo que você aprendeu no ano inteiro, você vai ter a prova para você fazer. Depois que você faz esse exame, tem a prova oral. Então, a prova oral tanto pode ser das disciplinas, que os professores vão te fazer perguntas do que você vai ter que responder, ou a apresentação de algum tema. No caso nosso, foi escolhido que nós iríamos apresentar uma tesina, que seria o quê? Cada aluno iria falar do seu país de origem, em italiano, sobre a geografia do seu país, a cultura do seu país, a parte econômica, a parte governamental, a parte de publicidade. Você estaria livre para montar esse trabalho, esta tesina, e você apresentaria em PowerPoint falando a língua italiana e contando do seu país. Fácil, né? Cada um conta do seu, eu vou contar do Brasil. Nossa, o Brasil é maravilhoso, tanta coisa que eu posso falar do Brasil, mas em italiano, essa que é a grande dificuldade, né? Mas tudo bem. Quando foi em dezembro, nós começamos a trabalhar já isso. Tinha as disciplinas normais, as provas normais, mas sempre com tempo para você trabalhar a sua tesina, cada professor responsável. E tinha um detalhe. Essa tesina, eu iria falar sobre o meu Brasil e no final eu teria que fazer uma apresentação da minha pessoa em inglês e, se eu quisesse, poderia falar sobre algum tema diferente. E dependendo do que eu escolhesse para falar, seria uma apresentação sem perguntas dos professores, sem nada. Então imagina o meu desespero, né? Falo o mínimo do português, né? Italiano eu estava aprendendo e ainda ter que pensar em inglês, desesperador. Mas enfim, estamos aqui na chuva, vamos nos molhar. Então, gente, dezembro aquela coisa, todo mundo já se preparando, já escolhendo o que ia falar, as coisas que iam fazer e tal. Chega janeiro, nós começamos a fazer o desenvolvimento do trabalho. Chega fevereiro, começa aquele zum de doença, zum, tá vindo aí uma malatia, tá vindo aí uma pandemia, tá vindo não sei o que, enfim. O que aconteceu? Tivemos que ficar de quarentena em casa. As escolas, as universidades, tudo foi fechado. Como todos vocês sabem como está acontecendo no mundo inteiro. Só que o legal da Itália, que eles têm um programa, um sistema que dá para dar aula online. Então, mesmo nós presos dentro de casa, todos os dias tinha aula. Então, os professores eles mandavam um link, a gente acessava esse link e existia aula. Claro, não era como na sala de aula, onde é dinâmico, entendeu? Onde a dúvida surge, você já lança, onde o professor está mais ali. É assim, através da internet, mas não deixava a gente em branco. Nós continuávamos estudando e eles passavam lição. Porque, olha, às vezes eu ia dormir 1 a 2 horas da manhã porque eu estava fazendo gráfico e matemática, estava fazendo um monte de coisa, mas assim, bacana. E a tesina, né? Como que ia fazer? Porque o combinado era o quê? Na parte de inglês, pelo menos,
eu vou ajudar vocês a escreverem, a desenvolver a parte que vocês vão se apresentar. E nós vamos fazer um treinamento em sala de aula, não vai ter problema nenhum. Até o dia da tesina, da apresentação do exame, vocês vão estar fera, tanto para falar na língua italiana quanto para falar na língua inglesa. Então, tudo bem. Mas, beleza, dentro de casa eu tentava me dar o máximo possível, mas eu comecei a ver o quê? Que a minha parte de inglês, a minha apresentação de inglês, me pegava muito tempo. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo a linguagem oral italiana que eu ia apresentar minha tesina e na hora da parte do inglês eu me confundia tudo. Porque aí, olha só que coisa interessante. No começo, eu só pensava em português. Então, quando eu tinha que falar alguma coisa em italiano, eu queria traduzir, eu queria seguir a mesma lógica. E o que aconteceu? Quando eu fui a parte de inglês, eu conseguia pensar em português e em italiano e na hora do inglês eu não conseguia, gente, para fazer confusão. Foi aí que eu percebi o quanto eu tinha me desenvolvido na língua italiana, apesar de, vou ser sincera para vocês, eu ainda sou meio blocada, sou meio travada, e não é porque eu tenho medo de errar. Não, errei, o importante é falar. Mas é que, eu não sei, alguma coisa que acontece que às vezes você sabe tudo, mas daquele instante você não consegue falar nada. Depois passa uns segundos e você fala, nossa, mas ela só fala assim, 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 assim. Mas acho que é essa transição do cérebro, toda essa parte. Já também, gente, eu tô aqui o quê? Um ano e pouquinho, né? Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Vamos estudando, fazendo essa parte toda do estudo em casa, tal, da tesina, a parte das outras provas, fazendo as provas online, enfim, tal. Chegou a data do exame. O governo decidiu que quem estava estudando a terça média, tanto que nós imigrantes, essa parte do projeto de ajuda ao imigrante e a quem não conseguiu estudar na época certa. Alunos normais, adolescentes normais que fazem a terça média, ninguém ia fazer o exame escrito. Não ia fazer o exame escrito. Mas teriam que apresentar o exame oral. Seja na parte da tesina ou se fosse de perguntas aleatórias das disciplinas. Por um lado, eu fiquei contente. Eu falei, nossa, não vai ter são 100 perguntas, né, sobre todas as matérias? Tudo bem, a gente aprendeu. Pô, eu aprendi 2 vezes, aprendi lá no Brasil, porque tem coisas que são básicas, matemática, por exemplo. Matemática não muda de país, entendeu? Se você faz um gráfico no Brasil, você faz um gráfico nos Estados Unidos, você usa as mesmas metodologias. Então, quer dizer, eu aprendi 2 vezes, aprendi no Brasil quando eu estudava e aprendi aqui de novo. Mas eu falei, pelo menos, né, menos uma coisa para se preocupar. Por outro lado, eu falei, mas se tivesse só o exame escrito, ia ser bom, né? Porque eu não ia precisar me apresentar nem em italiano, nem em inglês, não ia precisar falar, quer dizer, não ia pagar mico porque eu não sei falar nada, tal. Enfim, vamos seguir. O que aconteceu? Teve a marcação do dia do exame e tive que apresentar o Brasil, lindo, maravilhoso, em italiano. Eu vou pôr um pedacinho para vocês, porque esse exame foi feito online, né? Porque os professores, cada professor na sua residência, né? E conectados todos juntos comigo. E eu fiz a apresentação da tesina. Eu vou colocar um pedacinho para vocês verem aí. Ciao! Tutto bene? Pronto, a posto. Parlerò del Brasile. Il Brasile si trova all'America del Sud, è bagnato per Oceano Atlantico, fa confini con diversi paesi più importanti dell'America del Sud, come la Guiana francese, il Suriname, la Guiana, il Venezuela, il Perù, la Colombia, l'Uruguay, l'Argentina, non questa ordine. Sì, la bandiera brasiliana è rappresentata per 4 colori, cioè verde che rappresenta la foresta, giallo che rappresenta la ricchezza dei minerali del suolo, blu il cielo brasiliano e bianco la pace, con una banda bianca scritto la frase ordine di progresso e 27 stelle. Ogni stella, uno stato brasiliano. Quanto è scritto Solange?
Mi piace scrivere. Sì, sì. Parlare del Brasile in questo momento non è molto facile perché è successo troppi eventi e adesso è pochi minuti. Però in latesina ho scritto che il Brasil fu scoperto in 1500 per uno portoghese, Pedro Álvares Cabral. Questo portoghese cercava una nuova rotta per l'India. In questo viaggio ho scoperto Brasile. Allora, vediamo la musica. Sì, la musica. La musica brasiliana sono diversi generi, come bossa nova, il forró, il choro, il sertanejo. Sertanejo sono canzoni dalla campagna che parla dell'amore. Samba. Samba, due tipi di samba. C'è o samba carnevalesco che è fatto una volta all'anno, sì, e parla di cultura dei popoli. E c'è o samba che mi piace molto, che è o samba che parla dell'amore, che è per ballare la notte con la coppia. E certo, certo. C'eri tu quell'anno che abbiamo chiesto al ragazzo brasiliano? Certo, wow, no, non dire che ci faccio tutte le pensate. Adoro. Brava Solange, buone vacanze. Grazie. Vi ringrazio a tutti, pazienza con me. Io adesso, guarda, ho notato la maglietta del Brasile. Ma adesso Maglietta del Brasile. quando spegni fate il trenino brasiliano. No. Sì, sì. Adesso mio amore è queste che dall'Italia e queste del Brasile. Due amori. Amore, sì. Bene, in bocca al lupo per tutte le tue cose. Sì, anche a voi, grazie. Ciao. Ciao Solange. Ciao. Então, gente, vocês viram? Gente, eu estava apavorada. Por quê? Sabia tudo o que tinha que falar, entendeu? Eu já tinha estudado muito, já tinha decorado todas as sequências, as formas, as palavras, os vocabulários, a forma de explicar. Mas, enfim, aquela ansiedade, aquela pressão, o medo de não conseguir, toma o psicológico, né? Mas consegui fazer, acho que deram 10 minutos, foi muito. Os professores foram bravíssimos, bravíssimos é bacana, sabe, muito bacana, me deixaram à vontade, conversaram entre eles, porque uma semana antes do exame foi feito um teste branco, que significa um teste com os professores, com a única professora de italiano, para que ela pudesse encaminhar, falar, não, você tem que falar isso, não, você não pode falar isso. E nesse meu teste, quando eu comecei a falar, ela já me parou. Falou assim, não, porque você precisa me falar sobre isso. Poxa, eu não tô te perguntando da Ucrânia, tô perguntando do teu país. Mas eu sabia responder tudo que ela quisesse em português, mas em italiano como que ficava, né? Então nós estávamos em 15 alunos, só ela de professor, todo mundo online, e todo mundo olhando a tesina de todo mundo, e ela questionando todo mundo, e todo mundo ficando nervosa. Então o que ela pensou? A Solange, ela falou pra mim, Solange, nós temos que ver que você está pouco tempo na Itália, você não domina a língua, então você fica tranquila, você relaxa, você procura falar do que você colocou na sua tesina. E tenha calma, vai dar tudo certo. O máximo que eu vou fazer vai ser 3 perguntas para você no dia do exame, a professora de inglês vai fazer 1 ou 2 e o professor de ciências vai fazer 1 ou 2. Você fica tranquila. Não, fica apavorada, né? Mas enfim. O exame chegou, eu fiz, nervosíssima, mas fui tranquila, os professores maravilhosos, me deixaram bem à vontade, acho que já sabia do fiasco que tinha sido a aula
com a professora anteriormente, então eu senti que eles pegaram assim bem leve comigo, eles deixaram eu dançar na minha tesina, né? Então assim, eu consegui apresentar, falar as coisas que precisava saber. Infelizmente na parte de inglês eu não consegui fazer nada, mas antes que a professora de inglês me questionasse qualquer coisa, eu pedi desculpa para ela, falei o quanto a matéria dela era importante, só que eu tinha passado todos esses meses, todo esse confinamento estudando italiano para que eu conseguisse apresentar uma boa tesina e que eu deixei de lado a parte de inglês, mesmo porque eu imaginava que nós íamos fazer esse treinamento juntas. Infelizmente não houve tempo e não houve esse acesso. E ela entendeu, eu sei que eu passei nesse exame, ó, raspando, e meu diploma fica pronto agora no mês que vem, então eu já posso seguir os meus estudos. Se eu quiser fazer agora a escola de maturità, que tem duração de 3 anos, que é como se fosse um ensino médio no Brasil, que eu posso, e aliás, que eu devo fazer, porque vai me ajudar muito mais na língua, e interessantíssimo, porque é um momento que eu pensei assim, se eu quisesse prestar um vestibular agora e passasse, eu poderia fazer uma faculdade aqui na Itália. Porém, eu não me sinto pronta, porque tem tanta coisa que eu tenho que aprender. Vamos de 0 a 10, eu sei o quê? 1,5, né? Então esse tempo, mesmo que eu não fique os 3 anos na escola de maturità, ou que eu fique, quanta coisa eu vou absorver da língua, quantas coisas eu vou aprender. Então, assim, vou fazer minha matrícula, tá, gente? Eu vou fazer esse curso de escola de maturità, com duração de 3 anos, eu tenho que passar rapidinho. E vou fazer, conciliando com esse curso, eu quero fazer os outros níveis, do A1, o A2, o B1, o B2, que é importante também. Até fiquei segurando aqui esse encarte, que é do TPA. O TPA, além desses cursos que oferecem para vocês, eles oferecem também curso de inglês, russo, tedesco, alemão, francês, espanhol, árabe e chinês. E além deles ensinam também uma coisa assim, né, informática. Achei fantástico que eles ensinam a parte Word, Excel, PowerPoint, internet. Porque, vamos pensar assim, quantos imigrantes não chegam aqui que não teve acesso? Na minha sala mesmo, existiam 2, assim, que eu tinha contato, que eu conversava um pouquinho, 2 africanos, que eles nunca tinham visto um computador, mas eles nunca tinham mexido no computador, eles nunca tinham tocado no mouse, entendeu? Então, assim, até na aula de informática eu ajudava, eu tinha prazer de ensinar. Então eles ficavam assim, olhando e tal. Todos têm acesso, todos tinham seu telefone, tinham acesso à internet, mas a gente tá falando de um editor de texto, né? O Excel, fazer uma planilha, sei lá, fazer um gráfico, alguma coisa que é tão simples. Eles não tinham visto, eles não tinham acesso a isso. Então, assim, a TPA dá esse tipo de curso também. Só que esses cursos que eu falei pra você, de línguas, de informática, eles pagam, tem um valor aqui que é um valor diferenciado, tá? Aqui, pelo menos no mês de 2019 a 2020, eram 150 euros. Então, são 150 euros para você aprender essas línguas, tá? O tempo eu não sei, porque aqui não diz. Achei interessante, porque, inglês. Eu preciso fazer inglês, entendeu? Francesa. Para mim, a língua mais linda do mundo é o francês. Enfim, a TPA, ela oferece esses cursos que você paga separadamente. E os 25 euros, que é do A1, B1, A2, B2, e o terça média, que você não paga nada. Escola de maturità, nada, entendeu? Você vai, estuda e faz o seu. Legal? E bom, gente, desculpa o vídeo aí, foi um pouquinho longo, né? Mas eu queria falar pra vocês essa experiência fantástica em estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, quem me conhece assim sabe que eu gosto muito de leitura e tal. E isso tem me ajudado muito, muitíssimo com a língua italiana. Não me considero uma pessoa que fala italiano, porém se eu precisar sair na rua, se eu precisar fazer uma compra, pedir informação, se posso falar sim, conjugação de verbo errado, porque é normal isso, nesse momento, porém eu consigo tranquilamente, não tenho nenhuma paura, né, nenhum medo, sem essa paura,
de me comunicar com uma pessoa, com um italiano. A única coisa que ainda me trava um pouquinho, gente, é o telefone. O telefone tocou, que eu não sabe, é porque acho que é uma coisa que eu bloqueei no meu cérebro, entendeu? Tocou, eu falo, nossa, ele vai falar isso, eu vou ter que responder isso rápido. Gente, eu atendo, eu falo, mas sempre eu tenho um pouquinho ainda de restrição quanto ao telefone. Mas com pessoa, vamos que vamos. Às vezes eu preciso, sim, pensar um pouquinho antes de falar, só que existem coisas que é como português, que nem eu tô falando agora com vocês. Eu não tô pensando o que eu tenho que falar, como que eu tenho que usar a frase e tal. Então, com o italiano tá acontecendo isso, está fluindo. É isso. Para vocês que estão vindo morar na Itália, que estão se projetando, ou já está com tudo ok, ou que já está aqui e quer estudar, não sabe como, procura o TPA, procura na sua região o TPA, tá? E lá você vai conseguir toda a informação, vai fazer o teste, vai fazer a matrícula, super simples, tal, vai estudar, vai desenvolver seu italiano. Tem muito curso legal na internet também, no YouTube, que você consegue pegar bastante coisa. Isso também eu ainda estudo bastante pelo YouTube, aprendo bastante coisa. E é mais uma experiência que eu encarei aqui na Itália, que eu gostei muito e tenho muita coisa para falar com vocês de outros assuntos e volto para falar também do curso de maturità. Se eu tiver mais alguma informação que souber aí, de alguma experiência que eu passo de algum curso, ou sei lá, de universidade, eu faço outro vídeo para vocês, tá bom? Então, gente, quem gostou do que eu falei aqui, se tiver alguma dúvida, se alguma coisa ficou mal explicado, ou eu atropelei alguma coisa, escreve aqui nos comentários que eu respondo, tenho o maior prazer de responder para vocês. Quem ainda não me segue, eu tenho um canal no Instagram, no Facebook. Me ajuda aí no canal, curte, se inscreve, tá? Dá um joinha aí para me ajudar. Eu não penso em ser... Eu não tô aqui ensinando, eu quero deixar isso bem claro, não tô ensinando nada, porque eu acho que para você dizer que você ensina, você tem que saber. E eu ainda estou aprendendo, então eu não estou ensinando, mas eu estou compartilhando, que eu acho que é isso interessante. Antes de eu vir para a Itália, nossa, o que eu vi de vídeo de pessoas que compartilham experiências, isso só abriu portas para mim. E quando eu cheguei aqui eu consegui, mas eu lembro que aquela pessoa fez aquilo, deve ter aqui, vou atrás. Então ajuda. Então eu tenho certeza que, apesar de meu canal ser pequenininho, mas ele deve ajudar muita gente aí, tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês e eu volto em breve com outros vídeos, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, nos vemos em breve. Tchau, tchau.